Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, galera! Sextou! Sextou e o Radar Esportivo chegou, coisa linda, coisa boa. Estamos chegando aí para trazer os principais destaques do esporte, né? Esse final de semana que promete, os acontecimentos dessa semana. Olha, teve muita coisa, tem muita coisa aí rolando, acontecendo, e a gente vai trazer aí as informações para você aqui no Radar Esportivo. Bacana? Legal? Então vamos junto, vamos nessa, trazendo as informações do esporte. Já trazendo aqui, nós tivemos nesse meio de semana jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos aí jogo da Série B, também teve Libertadores, a Copa do Brasil, enfim, jogo do Campeonato Brasileiro. Só para você ter uma ideia do que rolou essa semana, enfim, o negócio realmente está bastante agitado, né? Então a gente vai trazer sempre as informações para você. Então vamos começar aqui pela Copa do Brasil. Vamos começar pela Copa do Brasil, que teve jogos nessa semana, né, jogos importantes, e a gente vai repercutir também aqui no Radar Esportivo. Ponte Preta e América Mineiro, o jogo foi em Campinas, ficou 2-2. 2-2, empatado, jogo então Ponte Preta e América Mineiro. A Ponte jogou em casa, a Ponte Preta jogou em casa 2-2, então jogo da Copa do Brasil. Na quarta-feira, né, isso na quarta-feira também, nós tivemos o Fluminense e o Flusão ganhando o Atlético Goianiense. O jogo foi 1-0. Então o Atlético Goianiense conseguiu fazer aí uma boa vitória, uma vitória importante, né? O Fluminense aí contra o Atlético Goianiense 1-0, já levando vantagem para o segundo jogo, para o jogo de volta, né? Para o confronto, segundo jogo válido pela Copa do Brasil. Ainda nós tivemos também, né, o jogo entre Botafogo e Vasco. O Fogão levou a melhor, o Botafogo venceu o clássico, o jogo foi ontem 1-0 para cima do Vasco da Gama. Botafogo, né, se dando bem no primeiro jogo da Copa do Brasil, 1-0, levando uma vantagem importante aí para a Copa do Brasil, né? E para o segundo jogo, consequentemente, lembrando que está valendo vaga nas oitavas de finais, quando também entram os times da Libertadores, entram os times aí que vão estar jogando, né, também a Copa do Brasil, campeão da Série B, enfim, campeão da Copa Verde, muita gente aí que vai entrar também nessa próxima fase, nas oitavas de finais, né? Tá certo? Então, ainda além disso, aliás, nós tivemos também o Juventude fazendo 2-0 no CRB, dois times que disputam a Série B, né? Então, Juventude em casa fazendo uma vitória, vencendo pelo placar de 2-0, né? O time do CRB, então 2-0 boa vantagem. Nós tivemos o catarinense, né, o Brusque, o único catarinense da competição, jogando quarta-feira e se complicando em casa, perdeu para o Ceará 2-0. Claro que o Ceará é um time de Série A, é um adversário talvez o mais difícil que o Brusque enfrentou até agora, né? E então o Brusque acabou perdendo o jogo 2-0, vai ter que reverter lá em Fortaleza, pelo menos fazer 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, e se quiser realmente se classificar no tempo normal, aí pelo menos 3 gols de vantagem o Brusque precisa vencer, 3 gols de diferença o Brusque precisa fazer o placar lá em Fortaleza, lá no jogo contra o Ceará. Então a situação ficou muito ruim, a situação ficou muito complicada aí para o time do Brusque reverter. Agora, tratando-se de futebol, evidentemente que tudo é possível, a gente já viu muita coisa, né? Mas que a parada é muito complicada para o Brusque, que isso é o Brusque, portanto, que perdeu o jogo para o Ceará no estádio Augusto Bauer, 2-0, o Brusque perdendo em casa, portanto,
pela Copa do Brasil, né? Jogo que aconteceu na quarta-feira à noite, né? O Brusque acabou perdendo, portanto, o seu jogo na Copa do Brasil. E agora, vamos falar o quê? Vamos falar de Libertadores, né? Vamos falar de Libertadores da América, que aconteceu muita coisa essa semana, jogos voltando, né? Depois de 6 meses, né? A competição voltou. A Libertadores, mesmo sem público, né? Está de volta. Enfim, a gente tem muita coisa o que falar, não dá para a gente, né, não falar de Libertadores, que aconteceu aí essa semana, e com jogos aí importantes, enfim, tem resultado, que surpreendeu muita gente. A gente já vai conversar sobre isso. Vamos começar já pela terça-feira, os times brasileiros. O Atlético Paranaense jogou na terça-feira, fez 3-2 no Jorge Wilstermann da Bolívia. Jogo fora de casa, o Atlético Paranaense conseguiu vencer 3-2, uma grande vitória, uma vitória importante que dá confiança para o time paranaense e que leva o Atlético a 6 pontos, né? Leva o Atlético Paranaense a 6 pontos, a uma situação evidentemente muito melhor, né, na tabela. Somar pontos na Libertadores é sempre muito importante. Então não dá para vacilar, não dá para você brincar realmente na Libertadores, que é uma competição importantíssima, tá certo? Nós tivemos ainda também na terça-feira Santos e Olímpia do Paraguai, jogo 0-0. Jogo 0-0. O Santos jogou na Vila Belmiro, jogou em casa, chegou até ter um jogador a mais, mas não conseguiu produzir para fazer a vitória. No segundo tempo até teve oportunidades, mas não teve jeito. O Santos acabou ficando no 0-0. O resultado não foi de todo mal, porque o Santos, tanto o Santos como o Olímpia, também tem situações muito confortáveis no grupo, né? Mas, enfim, depois vai ter o Olímpia, só que fora de casa, né? E aí a parada é muito mais dura, a parada é muito mais complicada. Então, para o Santos, que acabou empatando, foi a 7 pontos aí na Libertadores da América. O Santos, portanto, o Peixe empatou com o Olímpia 0-0. Quarta-feira teve jogos aí importantes, movimentada quarta-feira. Vamos começar pelo Inter. O Internacional venceu o América de Cali, né? É verdade, 4-3. 4-3, grande resultado para o Internacional, jogo de 7 gols, o negócio foi eletrizante aí na Libertadores, né? E evidentemente o Internacional consegue uma grande vitória importante, abriu vantagem do seu maior rival, do Grêmio, que também jogou, a gente já fala sobre isso, né? Então, 4-3, o Internacional fazendo uma grande vitória, né? No Beira-Rio, o jogo foi em casa, 4-3, que baita resultado para o Inter. O Palmeiras foi à altitude, foi jogar com o Bolívar e venceu aí o Bolívar 2-1, grande resultado aí para o Palmeiras, grande vitória para o Verdão, que conseguiu uma vitória importante, mais 3 pontos. Como eu sempre digo, é fundamental você pontuar na Libertadores, ter uma boa sequência, e o Palmeiras vem conseguindo fazer isso. Portanto, 2-1 lá na Bolívia contra o Bolívar, jogo importante para o Palmeiras, né, e que conseguiu a vitória, evidentemente, um grande resultado, mais 3 pontos aí para o Verdão. Agora vamos falar do Grêmio. Grêmio jogou também na Libertadores e acabou perdendo para a Universidade Católica do Chile 2-0. Né? Resultado muito ruim para o Grêmio. O Grêmio fica com 4 pontos, uma
situação ali, de certa maneira, perigosa. E aí, na semana que vem, tem Grenal. Semana que vem tem Grenal. Então, a coisa vai ser muito complicada, né? Evidentemente, para o Grêmio, porque semana que vem tem Grenal. Então, o Grêmio perder um jogo desse, né? Tudo bem, foi fora de casa, só que vai ter que reverter. Vai chegar pressionado para o Grenal, né? Porque um tropeço, embora sempre é normal você às vezes empatar ou perder para o seu maior rival, apesar, né, até porque, melhor dizendo, é um clássico, né? Mas a situação que o Grêmio tá com 4 pontos, então pode ser perigoso, né? É uma situação preocupante que o Grêmio está vivendo, e o Grêmio não vem jogando bem. Teve desfalques, mas é um time que não está jogando aquilo que se espera do tricolor gaúcho, então, que perdeu, né, 2-0, né, pela Libertadores da América, perdeu fora de casa e agora vai ter que resolver, né, ou pelo menos encaminhar a sua vida, porque o Inter foi a 7, né? E o Grêmio, evidentemente, vai precisar de um bom resultado, uma vitória no jogo contra o seu maior rival. Então a parada, ela não é nada fácil, tá certo? Então o Grêmio vai precisar buscar a sua recuperação. Vamos aos jogos de ontem. Também. Nós tivemos aí ontem o São Paulo empatando com o River Plate 2-2. River Plate que chegou a estar vencendo o jogo, também resultado ruim para o São Paulo. A situação também fica delicada, né? O São Paulo que vai ter que buscar pontos, vai ter que somar pontos importantes aí, né? E enfim, não é vida fácil, né? Claro que é um adversário difícil, é um time argentino, evidentemente, mas que o São Paulo, que já havia de tropeços aí antes, né, na primeira rodada da Libertadores, agora empatar com o River, né, que, repito, por mais que seja um resultado normal, só que o São Paulo precisa reverter nos próximos jogos, aí precisa fazer vitórias, resultados importantes, né, e, enfim, de uma certa maneira, ele entra pressionado aí na Libertadores da América, né, nas próximas rodadas, tá certo? E o jogo, a bomba da noite, o resultado que impactou aqui no Brasil, evidentemente, ontem, foi o que aconteceu lá no Equador, né? O Independiente Del Valle meteu 2, 3, 4, 5-0 para cima do Flamengo. Ninguém, evidentemente, acreditava, porque o Flamengo é o atual campeão. Perder o jogo é uma coisa. Agora, tomar de 5 um time como o Flamengo, que é o atual campeão, com os jogadores que tem, me parece que tem algo muito errado com o time, né, rubro-negro. Tem algo muito errado no Flamengo, que tem aí o treinador, o Domenech Torrent, né, que foi auxiliar do Guardiola, chegou há pouco tempo, mas a impressão que tem, ou na verdade uma constatação, pode-se dizer assim, é que o Domenech está perdido. Porque o Flamengo, a pior derrota que o Flamengo teve em Libertadores, né? Enfim, que um campeão também teve, o atual campeão, né? Repito, perdeu o jogo. O time do Independiente Del Valle é um time bem treinado, né? É um time chato, um time enjoado, né? Perder para o Independiente Del Valle não seria coisa de outro mundo. Agora, levar 5 é uma coisa que realmente impactou demais aí o noticiário brasileiro, né, a imprensa brasileira, enfim, e a impressão que se tem, não sou a favor da demissão de técnico, não, né? O Domenech chegou há pouco tempo,
Mas a grande realidade é que o Flamengo, que inclusive já tinha perdido no domingo para o Ceará no Brasileirão, é que o Flamengo está muito pressionado e o seu treinador também. Né? Não sei, porque dependendo dos resultados, a gente sabe como que é o futebol no Brasil, se acontecer um outro resultado ruim, né? Olha, o técnico cai. Ou a possibilidade do treinador cair é muito grande. A menos que o Flamengo tenha paciência e saiba que vai ser preciso dar tempo. Mas, por exemplo, semana que vem tem jogo pela Libertadores. Então é o seguinte, o Flamengo, por exemplo, se levar mais um sacode desse aí na Libertadores, eu não sei se o treinador, né? Se o treinador fica, porque aí a situação já fica muito mais complicada. O Flamengo tem 6 pontos, né? Enfim, mas de qualquer maneira, o resultado foi péssimo. Resultado horroroso aí para o Flamengo. Tem Campeonato Brasileiro também depois. É uma série de competições e o Domini está pressionado. Não tenha dúvida disso, torcedor. Não tenha dúvida disso. Enfim, o futebol brasileiro a gente sabe como é, a gente conhece e o negócio aqui é resultado. Infelizmente, não existe convicção, não existe planejamento. O dirigente brasileiro, ele é resultado, ele é resultadista, ele é imediatista e, enfim, a filosofia de técnico, meu irmão, não tem problema. Muda, a hora que perdeu 2 ou 3 aí, muda, né? Anuncia um outro treinador, enfim, o que vale é a classificação, o que vale é você ganhar o jogo. A gente sabe que isso nem sempre resolve os problemas, muitas das vezes não resolve, mas é a satisfação que o dirigente dá para o seu torcedor. Essa é a grande realidade. Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos aí do Flamengo. Agora, resultado, repito, muito ruim. O Flamengo não poderia ter perdido o jogo da forma como perdeu. 5-0 é um péssimo resultado, enfim, e o treinador evidentemente vai balançar, né? Não dá para culpá-lo, evidentemente, não dá, apesar de que ele tem cometido erros. Agora, repito, já sabemos qual é a realidade do futebol brasileiro. Então essa foi a Libertadores, que teve muitas novidades essa semana, né? Teve aí a nova emissora transmitindo, SBT, teve canal da Comebol, a pay-per-view. Aliás, o torcedor vai ter que pagar 40 pila para ver o pay-per-view, para ter alguns jogos aí da Libertadores. Enfim, Comebol realmente fazendo uma burrada, uma lambança, querendo que o torcedor pague pay-per-view para assistir alguns jogos da Libertadores. Por favor, não dá. É uma falta de realmente de percepção do mercado. E, enfim, se quer que o torcedor assine, por favor, tem que baixar esse preço, né? 40 pau aí, não, né? Mas o torcedor já paga um bocado de coisa aí para ver os jogos do seu time. Agora, mais o pay-per-view da Libertadores é realmente uma situação que eu só lamento, tá certo? Então, semana que vem a gente conversa mais sobre a Libertadores, sobre, enfim, os jogos dos times brasileiros, né, na principal competição da América, tá bom? E a gente falou de Libertadores, agora vamos então trazer aqui os destaques do Brasileirão. Nós temos aí a Série C, que tem jogo nesse final de semana, tem time catarinense, o Brusque vai jogar com a Tombense, né? O Brusque joga com o Tombense, o Bruscão que vai buscar mais um bom resultado. Veio de derrota aí
Nesse meio de semana perdeu para o Ceará, né? Perdeu o jogo 2-0, não foi um bom resultado, evidentemente. Agora o Brusque concentra a sua atenção nesse final de semana para a Série C do Brasileiro, que ele vem muito bem, que ele vem fazendo uma boa campanha. Então o Brusque jogando com o Tombense, buscando um bom resultado, é o que se espera. Criciúma joga com o Ipiranga, então Criciúma e Ipiranga também nesse final de semana, jogo pela Série C do Brasileiro. O Tigre também buscando mais um bom resultado, veio de empate na rodada passada e agora vai em busca de 3 pontos. Os catarinenses estão bem aí na Série C e com boas perspectivas aí de acesso, né? Quem sabe a gente tem aí os times catarinenses na Série B do ano que vem, Brusque e Criciúma. Seria muito bom, seria muito legal, portanto a gente vai também aguardar as novidades da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série B então? Vamos trazer os destaques da Série B de Campeonato Brasileiro que teve jogo no meio de semana. Na terça-feira, melhor dizendo. O Avaí jogou com Confiança fora de casa e acabou empatando. Jogo 2-2 com Confiança, jogo lá em Sergipe. E 1 ponto, portanto, para o Avaí, que vai para a 11ª posição, fica ali com 10 pontos. Evidentemente que poderia ter sido melhor, né? O Avaí é uma equipe que ainda oscila, né? Mesmo jogo fora de casa, mas o Avaí vem com os mesmos problemas, com as mesmas situações que acontecem, né, nos outros jogos. O Avaí não consegue deslanchar, tem dificuldades ainda na parte defensiva, na parte também ofensiva, na produção de jogadas. Agora, o Geninho não conseguiu, né, não consegue dar um padrão de jogo para esse time. Essa é uma conclusão que a gente vem tendo, né, que o Geninho ainda não conseguiu. Ele chegou também no início da Série B. Agora, é claro, com esse calendário maluco, fica muito mais difícil você entrosar um time, porque é jogo a cada 3 dias, a cada 4 dias. É uma loucura, é uma verdadeira maluquice esse futebol brasileiro com relação ao calendário esportivo, né? E falando, né, não só das questões de campo, mas teve problema de arbitragem mais uma vez. Mais uma vez teve problema de arbitragem, e as duas equipes saíram reclamando a beça. Teve gol mal anulado, teve gol que deveria ter sido anulado e não foi. Enfim, gol, por exemplo, com cobrança de pênalti que teve invasão. Rapaz, aconteceu de tudo nesse jogo. E a arbitragem, mais uma vez, eu preciso dizer, gente, a nossa arbitragem é muito ruim. A nossa arbitragem aqui no Brasil, ela é péssima. Ela é muito ruim. Sabe por quê? Toda rodada tem confusão, tem erro de arbitragem, e é com VAR ou sem VAR, a gente tem problema enfim, acontece de tudo, né? O árbitro lá do jogo do Avaí, eu não me recordo agora o nome dele, rapaz, tem que tomar um gancho, né? Porque o que teve de lambança lá na terça-feira é um negócio impressionante. A arbitragem é muito fraca. Essa é a conclusão que a gente chega, porque toda rodada tem um erro e é coisa bizarra. É impressionante o que a gente vem tendo de erro de arbitragem, enfim, e é um assunto que sempre acaba dominando os programas esportivos. Mas o que interessa é que o Avaí empatou, foi a 10 pontos, mas tem mais jogo no final de semana.
Vai ter jogo no final de semana, jogo duro, jogo difícil, né? Como as partidas, todas elas são na Série B, porque é um campeonato muito difícil, muito pegado, né? Série B não é fácil você disputar. Então vamos começar já com os jogos de hoje. Olha só, hoje nós temos aí a Chape, que é o primeiro catarinense, né? O primeiro catarinense a jogar na rodada. A Chapecoense vai jogar com o Náutico fora de casa, jogo às 9h30. A Chapecoense enfrentando o Náutico. A Chape está na 5ª posição, pode vencer, né? pode se dar bem, tem condições para isso. Chapecoense que vem sendo até agora o melhor dos catarinenses aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? A Chape que vem muito bem. Chapecoense vem de bons resultados importantes, e a expectativa que a gente tem é que a Chape possa, evidentemente, quem sabe, pelo menos se buscar um pontinho lá, já é um bom resultado. Buscar um pontinho fora de casa já é um resultado bastante importante aí para o time da Chapecoense, né? Agora uma vitória seria muito bem-vinda, né? Uma vitória viria realmente num ótimo momento. Aí nós temos mais catarinenses jogando na Série B. Amanhã tem Figueirense jogando com o América Mineiro fora de casa. Figueirense encara o América Mineiro fora de casa. Jogo difícil, porque o Figueirense agora está na zona de rebaixamento. O Figueirense está no Z4 e precisa, evidentemente, sair dessa situação. Figueirense que teve também gol mal anulado no último jogo que disputou lá contra o Cuiabá, poderia até ter vencido, né? E consequentemente não estaria nessa situação, né, do Z4, mas não foi o que aconteceu. Portanto, Figueirense vai encarar o América Mineiro, que é time de G4. Então o jogo é duríssimo, a parada é duríssima, boa equipe do América Mineiro. O Figueirense vai desafiar amanhã, vai enfrentar amanhã, jogo das 4h30 da tarde. Portanto, o Figueira jogando fora de casa, né, jogando com o América Mineiro, 4h30 da tarde, então, confronto duríssimo. E o Avaí joga domingo, joga às 11 da manhã contra o Sampaio Corrêa. Avaí e Sampaio Corrêa que está lá embaixo, né, da tabela. E evidentemente, o Avaí vai precisar, evidentemente, de um bom resultado, buscar uma boa vitória. É jogo para o Avaí vencer. Um time que tem pretensão de subir, por mais que a Série B seja um campeonato complicado, seja dura, mas é jogo para o Avaí vencer. Não pode tropeçar. O Avaí tem até agora 5 derrotas na competição. É um time que oscilou demais. Então, está na hora do Avaí buscar um bom resultado, tem que vencer o jogo domingo contra o Sampaio Corrêa. Né? É jogo para o Avaí vencer, para quem sabe tentar se aproximar um pouco mais aí do G4. Né? O time comandado pelo Geninho, o time está ressacado. O Leão da Ilha, o Avaí, portanto, vai buscar aí um bom resultado. E aí a gente vinha conversando, né, sobre os confrontos do final de semana, e vamos trazer aqui agora rapidinho o G4 da Série B. Nós temos aí na liderança o Paraná liderando a competição junto com o Cuiabá, a Ponte Preta e o América Mineiro na 4ª posição. Chapecoense está ali em 5º, então a Chapecoense, se vencer, quem sabe buscar fazer um bom jogo aí contra o Náutico, né? Hoje, evidentemente, pode sim buscar, né, subir na tabela de classificação. Deve subir na tabela de classificação caso consiga um resultado positivo lá no Recife. Vai para o Nordeste, a Chape. Vamos lá então.